Fala galera, bem-vindo a um café pro treino, a parada do treinador, e o tema de hoje será a trajetória. O que me fez chegar até aqui? Essa live, ela foi pensada, foi planejada para trazer informações, motivações e tudo o que acontece no mundo das academias, no treinamento resistido, principalmente para falar sobre a musculação, ok? As lives serão feitas, a intenção de fazer essas lives é toda quinta-feira, a partir das 8 horas da manhã. Eu vou usar aqui, geralmente, essa câmera que vocês estão me vendo, e também eu vou usar essa tela, onde eu vou estar mostrando aqui e tentando escrever. Eu não sou tão adepto a usar o bloco de notas para poder estar escrevendo, fazendo alguma mensagem. Nas minhas aulas, geralmente eu crio em slide, mas eu estou aqui e vou tentar usar esse bloco de notas. Se não der certo, eu volto para a câmera principal, que é esta, e tento falar com vocês. Mas a gente tem que sempre tentar e evoluir, né? Então eu vou estar tentando aqui com vocês e passando algumas mensagens, vou colocar algumas imagens de tudo que eu vou estar falando aqui. A intenção hoje é de falar sobre a trajetória, tudo que eu passei para conseguir chegar até aqui, de trabalhar com treinamento de alta intensidade, a musculação, de como o que aconteceu para eu ter conseguido montar a academia e contar um pouco da minha história para vocês. Então essa é a nossa primeira live, e nessa primeira live eu vou contar um pouco dessa história que me fez chegar até aqui, até esse ponto de estar fazendo essas lives para poder interagir com vocês. Quem tiver pergunta a fazer, quiser tirar alguma dúvida, pode estar perguntando, deixa aí nas mensagens que eu vou estar respondendo no final da live, ok? Então pode estar perguntando aí, se surgir alguma dúvida ou quer falar alguma coisa de acordo com o que eu vou falando tudo aqui, pode mandar aí que no final da live eu vou abrir a caixinha e vou estar respondendo todo mundo, tá ok? Deixa eu só ajeitar aqui os comentários e vamos dar início. Um café para o treino, então, vai ser uma conversa, uma parada do treinador, de pessoas que gostam de treinar. É como se a gente estivesse em um barzinho, em um café, onde nós vamos trocar uma conversa, trocar uma ideia desse mundo da musculação. Então deixa eu primeiramente, antes de começar essa live, eu me apresentar a você. Meu nome é Renan Fagundes Demarque, sou sócio proprietário da Academia Esparta, em Adamantina, e trabalho com a musculação. O meu foco maior de trabalho é com o desenvolvimento esportivo na musculação, e eu sou muito adepto do treinamento de alta intensidade, que é o que nós vamos falar hoje e trazer aqui para vocês. Então, ó, esse aqui é o logo que a gente acabou montando para fazer essas lives, que eu sempre vou estar interagindo com vocês. E aqui é o tema que vai estar sendo essa live de hoje, que é a trajetória, o que me fez chegar até aqui. Bom, a musculação, ela é para mim um interesse desde quando eu era de menor, desde quando eu era praticamente uma criança aí. Quando eu tinha mais ou menos 6 ou 7 anos de idade, passavam-se filmes, era o auge aí dos filmes de Arnold Schwarzenegger. Vou até colocar uma imagem deles aqui pra gente estar conversando. Então, Arnold Schwarzenegger, ele era uma referência no cinema. Os filmes dele da época, né, Conan, O Exterminador do Futuro, era praticamente ícone, né? Todo mundo gostava de ver, todo mundo gostava de estar assistindo. E o Arnold, ele tinha um destaque que ele se diferenciava pelo seu físico volumoso. Ele era muito grande. Realmente, ele é um bodybuilding diferenciado. Tanto é que ele ganhou 6 vezes o maior campeonato do mundo de fisiculturismo. Então ele tinha uma genética muito favorável. Todo mundo queria saber o que ele fazia. E aí começou, né? O que ele come, o que ele treina, como que ele faz. Então ele ganhou destaque.
E devido a isso, para ficar com aquele físico, então a gente sabia que ele fazia musculação. Ele tinha um treinamento específico para conseguir treinar, para conseguir evoluir o físico daquele jeito. E assim me chamou a atenção. Pô, eu também quero ficar igual o Arnold. Assim como muitas crianças que ele chamou a atenção e ele fez uma diferença. Ganhou admiração. Até hoje, na academia, as pessoas admiram Arnold Schwarzenegger. Lá na academia, se eu vou lá e coloco lá ele, e vai passar alguma coisa dele lá, os homens ficam até meio que admirados. Nossa, esse aí é foda, esse foi o cara. Então, sempre foi assim, ele é admirado até hoje. Até hoje ele causa impacto nesse mundo de musculação, porque ele realmente foi fora do comum, e é até hoje. Então, quando eu era pequeno, com 6, 7 anos de idade, eu decidi algo na minha vida, e isso se perpetuou, está se perpetuando até hoje e vai continuar. Eu gostaria de fazer musculação. Então, quando eu era 6, 7 anos de idade, eu já praticamente decidi o que eu queria para a minha vida. Vou mexer com esse negócio de musculação, de treinamento resistido. E aí, só que como eu era de menor, eu era pequeno, eu não podia entrar na musculação ainda. Até aquele ponto lá, não tinha ninguém que pudesse instruir da melhor forma. Hoje, se a minha filha já estiver recebendo ordens com mais disciplina, que eu até falo para ela hoje, a partir do momento que o papai der uma ordem, você tiver uma disciplina para obedecer, você já vai começar a fazer musculação. Porque dentro da sala de musculação existem pesos pesados que pode cair e se machucar, somente por esse detalhe. Mas não porque ela é uma criança que ela não pode fazer musculação. Um bebê ele já começa a fazer musculação desde quando ele começa a querer se movimentar. Ele tenta fazer abdominal para tentar levantar, porque ele está deitadinho. Ele faz agachamento porque ele está tentando ficar em pé e depois andar, consequentemente. Então, a musculação, na verdade, ela está em todas as fases praticamente da nossa vida. Só que até aquele momento eu tinha 6 anos de idade, queria muito ir para musculação, só que eu não poderia entrar na academia. E eu enchi o saco do meu pai. E aí o meu pai chegou aí a conversar com um profissional aqui da cidade para ver quando que eu poderia estar fazendo a musculação. E aí ele disse que praticamente quando eu tivesse 14 anos eu poderia estar entrando. Desde aquele dia até os meus 14 anos de idade, eu não vi a hora de fazer 14 anos de idade para poder entrar na academia. Eu era mais preocupado em fazer 14 anos de idade e entrar para a academia do que fazer 18 anos e tirar carta. Então isso para mim realmente foi algo que eu queria mexer com isso, queria entender, queria trabalhar, queria isso na minha vida. Eu fiz 14 anos de idade. Quando foi um ou 2 dias depois que eu fiz 14 anos de idade, eu já estava matriculado na academia. De lá para cá, sempre treinei. Sempre tentei fazer as coisas de forma correta, da forma mais saudável possível. Então Arnold, ele foi sim uma inspiração e o que chamou a atenção para eu começar a entrar nesse mundo. Quando eu era de menor também, pequeno, começou a ser introduzido nas casas e nos lares a internet. Então, as pessoas começaram a ter acesso, né, fica mais fácil, a ter um computador pessoal e acesso à internet. Só que a nova geração de hoje, essas molecada que vem hoje aí, tá pegando tudo mais fácil, não viu e não irá ver a internet que era naquela época. Era a discadona. Eu tinha que esperar da meia-noite para poder sentar na frente do computador, que aí era mais barato, pagava um impulso só de telefone, por isso tinha que dar meia-noite, e era aquela discadona que demorava, fazia até um barulho, que eu nem tenho aqui, senão eu ia colocar para vocês ver, um barulho meio estranho de chiadeira para poder entrar nesse mundo que era a internet. E aí eu entrava na internet, estava começando ali também o YouTube, eu tentava pesquisar alguns vídeos de Arnold Schwarzenegger para ver como que ele treinava, o que que ele fazia, como que ele realmente levava essa vida dele de bodybuilding, o que fez ele se tornar 6 vezes o Mr. Olímpia.
E aí, vendo as competições dele, né, vendo as competições ali, que eu vi várias, existiu um rapaz que começou a chamar a minha atenção. E isso eu era de menor, não sabia o que estava acontecendo, nem conhecia tanto aqueles caras que estavam ali do lado de Arnold. Conhecia mais o Arnold porque era devido aos filmes dele. E esse rapaz, eu via que ele tinha um físico bom, um shape bom, ele tinha uma personalidade diferente em cima do palco. E eu queria saber mais quem que era esse indivíduo. Foi aí então que eu conheci Mike Mentzer. Foi aonde eu comecei a ver Mike Mentzer. E como tudo era novo, eu queria saber quem que era Mike Mentzer e comecei a dar uma pesquisada também em Mike Mentzer. Aí eu descobri, vi algumas publicações, que ele era adepto de um treinamento de alta intensidade e criou o seu próprio método chamado Heavy Duty. Ao contrário do que se encontrava no Arnold Schwarzenegger, que ele treinava 6 vezes na semana, em alguns momentos 2 vezes por dia. Se deixar, o Arnold treinava até 7 vezes por semana, mas era mais encontrado 5, 6 vezes na semana, 2 vezes no dia, dependendo do período aí da competição. E já Mike Mentzer, ele pregava algo totalmente oposto, onde você podia treinar 3 vezes na semana, treinar o mínimo possível, não fazer treinos muito longos. Do Arnold chegava a ter 2 horas de treino de musculação 2 vezes no dia, ia para 4 horas se você for ver. E Mike Mentzer pregava algo de minutos, 30 minutos. Teve vez que Mike Mentzer falou que os treinos dele duravam até 10, 15 minutos, que são treinamentos realmente de alta intensidade. Até aquele ponto eu via que, se tratando do Heavy Duty, as pessoas que o acompanhavam diziam que ninguém fazia um treino mais intenso do que Mike Mentzer. Era impossível acompanhar ele nos treinos. Ele tinha um irmão chamado Ray Mentzer, que também treinava bem, treinava junto com ele, mas mesmo assim, Mike Mentzer era um dos que mais levava a sério, e principalmente o que ele chamou de Heavy Duty, que é um método de treinamento de alta intensidade, mas Mike Mentzer deu a cara dele, modelou para o que ele acreditava ser verdade. Então isso começou a chamar a minha atenção, mas espera aí, como que um faz várias horas na academia e o outro faz pouco? E um tem um físico muito bom e o outro também. O que é isso? O que está acontecendo? Eu queria saber mais, eu queria entender um pouco melhor sobre este conceito. E assim, isso chamou minha atenção. Porém, a informação até aquele ponto era escasso. Hoje, eu ainda sinto que é escasso. Muitos profissionais têm dificuldade e não conseguem trabalhar com treinamento de alta intensidade, porque ele é difícil de ser aplicado e ele é difícil de uma pessoa ser executada. Beleza, esse daí é um ponto, mas eu vou falar mais sobre isso. Só que, na verdade, as pessoas têm dificuldade de aplicar, principalmente os treinadores, e volta muito para o alto volume. Então, aquilo chamou minha atenção de poder entender. Só que eu não tinha total ciência do que era o treinamento de alta intensidade e não sabia todos os afins. O que você achava na internet? Você achava na internet que o Heavy Duty era 3 vezes na semana, com uma divisão de treino de peito e costas, onde se tinha pré-exaustão, ou seja, um exercício isolado seguido depois de um composto, que como o pec deck, depois já corre imediatamente para o supino. Tinha um sistema de treino chamado rest pause, aonde você vai fazer até a sua falha muscular. Deu a falha, você vai descansar 10 segundos. E aí, mais de novo, você vai descansar 10 segundos. E vai fazer novamente até falhar novamente. Se a carga ficar muito pesada e você não conseguir fazer 1 ou 2 repetições, você vai reduzir uma porcentagem dessa carga e tentar realizar de novo. Isso aí era pré-exaustão combinada com rest pause. E aí o exercício praticamente já tinha acabado. E aí você iria para um outro grupo muscular. Então os treinos eram de uma série para falha, contendo aí o rest pause, com 1, 2 exercícios para cada grupo muscular.
E aí você não treinava todo dia, você iria descansar o próximo dia e treinar no outro, cerca de 3 vezes na semana. Eu, quando eu estava um pouco maior, e aí consegui chegar a essas informações, eu fui tentar o Revidore, porque falava que dava força e que se ganhava massa muscular. Fui lá e fiz. Qual foi o resultado? O óbvio de qualquer pessoa que começa a fazer e de qualquer treinador que começa a tentar aplicar. Sem resultado. Por quê? Porque não é só isso. Não é só ver a fórmula ali e aplicar ela, se você não entendeu como executa. As pessoas começam a fazer o treinamento e aí elas começam a chegar numa queimação, numa dor, e aí elas param. E na realidade ela tinha potencial suficiente para conseguir realizar 5, 6 ou 7 repetições a mais. Só que eles vão lá e abandonam o exercício. Isso significa que não chegou realmente a uma falha e nem próxima à falha. Só vou fazer uma observação aqui para os amantes de alto volume. Alguns podem vir e falar assim, mas não é necessariamente preciso chegar à falha muscular para se ganhar volume muscular. Beleza? Ok, concordo. Realmente você não precisa. Mas quem realmente gosta de treinar e gosta de evoluir, quer ver o limite máximo dele. E tem um problema no treinamento que significa da seguinte forma. Se não for 100% da sua capacidade máxima, é praticamente impossível você medir a porcentagem que foi feita aquele exercício. Por quê? Porque você não consegue medir nada abaixo de 100% no treinamento de musculação. Quando você me diz que você não chega na falha, mas tem resultado, beleza. Mas isso é porque você parou 3 ou 4, no máximo 4, mas 4 eu já acho muito. Mas cerca de 3 repetições, 2 ou 3 repetições antes da falha. E aí você vai ter resultado, porque você chegou lá perto, resultados no treinamento resistido, cerca aí de quase a falha muscular também vai te trazer um resultado bom. Só que aí você vai ter que ter um tempo, um volume maior de treino, pouca coisa maior, para se recrutar as unidades motoras que estimulam as fibras musculares de 2B, que são de alta contração, de velocidade, alta velocidade de contração, que elas são as mais hipertróficas que tem. Então, mas e para fazer essas 3 repetições antes da falha? É muito difícil de ser medido, né? Então é melhor você realmente tentar atingir a falha muscular. Outro ponto que as pessoas pecam, e aí já são os treinadores, principalmente aquelas pessoas que querem treinar em alta intensidade, é o seguinte: se treinar em alta intensidade lesiona. É óbvio que lesiona se você não sabe aplicar. Mas aí, até o treinamento de alto volume faz isso. A maioria das pessoas que se machucam, que a gente vê nas salas de musculação, elas treinam de que forma? Geralmente elas treinam em alto volume, não em alta intensidade. O que eu quero dizer com isso? Essas questões que eu estou passando para vocês aqui, quando eu era de menor, quando eu comecei tudo isso, eu também não entendia. E cheguei várias vezes a achar que o treinamento de alta intensidade não era o melhor, não era bacana, porque eu também não entendia essas questões. E aí eu ficava treinando 2 horas dentro da academia, 1h30, todos os dias me desgastando, mesmo sem ter resultado, eu estava lá, porque eu não entendia essas questões do treinamento de alta intensidade. Então, aí as pessoas acham que lesionam. Mas por que lesionam? Primeiro de tudo, cargas absurdas. Treinamento de alta intensidade, ele tem que se colocar cargas mais altas sim. Isso é válido. Por quê? Porque o treinamento resistido, sendo ele de alta intensidade ou de alto volume, ele tem um princípio que é da seguinte forma: sobrecarga progressiva. É os pesos. Você tem que ir aumentando progressivamente a sua sobrecarga, o seu peso. O peso que você está executando aquele exercício. Isso é um princípio básico da musculação. E no treinamento de alta intensidade já é os pesos altos mesmo. Só que é o peso alto, o mais pesado possível, desde que você consiga realizar aquele exercício em bons movimentos. Não é colocar uma carga extremamente alta e fazer de qualquer jeito, de qualquer forma. E também não é todo treino aumentar a carga. O pessoal acha que treinamento de alta intensidade, todo treino tem que estar aumentando a carga. Primeiro você fica forte.
Depois você aumenta a carga. Como assim? Você primeiro vai colocar a carga, fez lá suas repetições, está pesado e atingiu 8 repetições, mantém aquela carga até passar das 12 repetições. Passou das 12 repetições, você está mais forte. Antes você não passava, não chegava nem a 8 direito. Agora você passa de 12. Seu corpo está preparado a receber uma sobrecarga progressiva, né, de peso no treinamento. E aí você vai aumentar a sua sobrecarga, vai aumentar a carga. E aí pode ser que as repetições caia novamente. E aí você vai ficar naquela faixa de 6 ou 8 repetições. Não precisa aumentar a carga no próximo treino. Vai mantendo ela e aumentando as repetições. Da mesma forma, você está aumentando a intensidade de sobrecarga do seu treino. Da mesma forma, você está evoluindo, porque está ficando mais forte. E é aí que você vai ganhando força e massa muscular. Então entendo, não é alto volume e não é somente aumentar a carga. Outro detalhe do princípio de treinamento de alta intensidade: frequência. Você não vai conseguir passar de 4 dias na semana se você treina em alta intensidade. E isso, no meu ponto de vista, é quando você está bem adepto ou hormonizado, já é um atleta. Aí as pessoas acham que lesiona, aí eles vão dar referência de Dorian Yates, porque se lesionou. O Dorian Yates, eu tenho lido o livro dele, nós vamos falar sobre Dorian Yates aqui, nós vamos falar nas outras lives, nós vamos falar de outros profissionais também. O Dorian, ele só treinava em alta intensidade. E o problema do Dorian é que quando ele reduzia drasticamente as calorias, quando ele ia fazer uma competição, aí ele se tornava mais vulnerável a lesões. Então imagina, você não está consumindo direito, e aí você ia lá e mandava paulada no corpo. Nesse momento que a dieta está bem restrita e bem baixa, às vezes compensa aumentar um pouco o volume de treino, deixar ele mais volumoso, porque você não está com energia suficiente para fazer treinos tão intensos. E a frequência dele era de 4 vezes na semana, porque ele era atleta. Por isso que talvez podia dar as lesões. No segundo livro dele, da autobiografia dele, você encontra isso que eu estou falando. E ele falou assim, que se tivesse alguma coisa que mudar ou alguma dica, ele só falava para treinar um pouco mais baixo de intensidade, quando estava com as calorias muito mais restritas. E toda vez que ele iria se lesionar, o corpo dava um sinal. Qual que era o sinal? Ele falou assim que iria ficar doente. Ele sentia o corpo querendo pegar um resfriado, uma gripe, porque o desgaste estava alto, as calorias consumidas estavam baixas, e aí ele persistia em treinamento de alta intensidade porque ele estava novo, estava na pegada, estava sendo atleta, e ele ia lá e pau, e se lesionava. Então, essas questões a gente tem que levar em consideração. Então, não é lesivo. É o fato de não se saber trabalhar. E aí a pessoa quer começar a treinar em alta intensidade, fala pro treinador, o treinador vai passar a alta intensidade, aí começa a querer ir todos os dias para academia. Você não tem aporte para isso. O segredo do treinamento de alta intensidade está no descanso, está na recuperação. Se você se recupera, você não se lesiona. Ó, eu tenho um atleta que eu estou acompanhando, é só treino de alta intensidade. O ano inteiro aí treinando, não teve lesão. Eu já estou há 3 anos treinando, bem focado no treinamento de alta intensidade, na verdade 4, não tenho lesão. Então e aí? Como é que você pode me dizer que lesiona? Eu fiz o meu estudo em cima disso também, não teve lesão assim que foi causada pelo treinamento. Então aí você começa a aprender a trabalhar. Quando você começa a aprender a trabalhar, estimular a falha, chegar na falha realmente, você vê os resultados. Olha só aí, quem me acompanha nas redes sociais, vocês podem estar vendo que eu estou postando a minha evolução. Como que eu estou postando a minha evolução? Aí nos stories, no feed, vocês podem ver que eu evolui bastante. Meu shape abaixou bastante a porcentagem de gordura, hoje as fibras se tornam mais apresentáveis. Isso em questão de 2 meses. Então o treinamento de alta intensidade é realmente válido. E quanto tempo dura o meu treino? Cerca de 30 minutos. No máximo 40. Quantas vezes na semana? De 2 a 3 vezes na semana. Essa semana aqui, eu nem treinei ainda. O último treino que eu fiz foi perna no sábado. A intensidade foi tão alta, eu senti o meu corpo dando uma baqueada. Descanso. Se eu for lá, eu corro o risco de me machucar ou de não progredir no treinamento. Então essas questões devem ser levadas em consideração. E é isso que eu vou sempre estar ensinando aquelas pessoas que me acompanham e os meus alunos.
respeite o seu corpo e tudo ficará bem. Isso então que eu venho falando para você foi o que chamou minha atenção. Mas para entender todas essas questões, levou um tempo, demorou, não foi de uma hora para outra. Então, como eu falei, até eu entender tudo sobre alta intensidade, eu cheguei a desistir, achar que não era certo, que não tinha que se treinar alto volume mesmo, né? E porque eu não entendi essas questões. Hoje, como eu já estudei tudo afinco, já fica mais fácil para mim. E essa experiência que eu venho trazendo aqui para vocês. Então, devido a isso, devido ao meu foco em querer saber mais, é que eu aprendi como trabalhar na alta intensidade. Só que essa sementinha foi aplicada em mim desde quando eu era pequeno. Desde quando eu tinha lá 6, 7, 8 anos de idade, 10, 11, que eu comecei lá a entrar na internet e ver sobre Arnold Schwarzenegger na internet, achei Mike Mentzer, me deu essa curiosidade de saber. Isso daí é como uma lei da atração. Deixa eu escrever aqui, ó. É como a lei da atração. Algumas pessoas acreditam na lei da atração, outras pessoas não acreditam. Eu não vou entrar em discussões de se existe ou se não existe a lei da atração. Olha o café aqui, pessoal. Por isso que a nossa live se chama Um Café pro Treino. Depois eu vou acabar explicando mais sobre o porquê. Olha só. Eu tenho que me acostumar com isso daqui para ficar mais dinâmicas minhas outras aulas. Você só atrai as coisas a partir da fé aplicada e a ação para se buscar o que se deseja atrair. Olha só, pessoal. Vou deixar isso aqui de vermelho. Dá uma ajeitada aqui para vocês verem. Ó, sobre a lei da atração, algumas pessoas acreditam, outras não acreditam. Mas você só vai atrair aquilo que a sua mente emite. Se você está emitindo uma frequência, você vai atrair ela para você. E às vezes os resultados que você tem hoje na sua vida é porque são pensamentos que foram instalados quando você era criança, quando você era pequeno. Hoje muitos psicólogos, muitos profissionais aí de psicanálise, eles batem em cima dessa tecla. E uma dessas coisas desde quando eu era pequeno me chamou a atenção isso daqui, ó, Mike Mentzer, saber o que era. Porque eu gostava muito de musculação e quando eu vi a Arnold, foi instalado em mim que eu vou trabalhar com isso, vou mexer com isso, vou fazer isso, é isso que eu quero para mim. E você só atrai as coisas a partir da sua fé aplicada. Você acredita que isso é possível? Você está emitindo um pensamento, beleza. Mas se você acredita que aquilo é possível, pode ser que você já consiga realmente realizar. Vai ficar mais fácil até, porque você tem uma fé. É algo que você realmente acredita. Você pode fazer se acreditar que pode. E a ação, o ato de agir, a ação para se buscar o que se deseja atrair, que é o segredo. Bom, então eu plantei uma semente lá que eu queria mexer com isso, trabalhar com isso, ver isso. Tinha uma fé de que isso seria possível e eu fiz uma ação. Eu fui fazendo essas coisas, eu fui acreditando, eu fui estudando, eu fui procurando saber. Eu entrei na faculdade, isso é tudo a ação para se fazer o que você está querendo. Então isso realmente faz a diferença. Eu fiz acontecer, não adianta nada, eu acredito na lei da atração. Mas você não faz nada para conseguir atingir seu objetivo, então não é somente acreditar. Para você acreditar de fato e conseguir, você tem que ter uma ação. É mover, é trabalho, é muita coisa para se fazer. Se você for preguiçoso,
não vai chegar lá. E é por isso que as coisas não acontecem na sua vida. Por causa da procrastinação. Você está se burlando. E aí entrou então a faculdade. Se eu fiz uma ação, a principal ação era estudar. Veio a faculdade. Só tomar uma água aqui. Quando eu fiz a faculdade, que veio a faculdade, na faculdade tem uma coisa que se chama TCC, a tese de conclusão de curso. Como eu estava na faculdade, para mim era a hora do tudo ou nada. Era agora ou não era mais. O tudo ou nada. Eu estava no melhor lugar que eu podia estar para conseguir saber tudo sobre treinamento. Apesar de nem os professores saber sobre treinamento de alta intensidade ali, eles sabem, tinham a mesma noção, mas passavam pelas mesmas dificuldades que eu falei acima. Eu iria fazer. Aí, na faculdade, eu consegui encontrar um parceiro ali que a gente queria fazer o TCC junto. E eu falei, cara, eu quero fazer sobre treinamento de alta intensidade. Quero ver de fato isso daí. E fiz a minha tese em cima disso. Só que na faculdade de educação física, você tem que fazer duas teses. Pelo menos aqui na minha universidade que eu fiz, são duas teses. Uma que era da licenciatura e a outra que é da parte mais do bacharel. E aí eu fiz as duas teses. Na de licenciatura, não tem muito a ver com o que eu queria para trabalhar, mas tinha que fazer. Já na do bacharel, eu fui lá e fiz sobre o Rei Vidari. Eu fiz um estudo, está publicado. Você pode encontrar na universidade aqui, Unify. Está lá publicado a minha tese sobre o princípio de treinamento Rei Vidari de Mike Mentzer. Foi aonde eu comecei a estudar. Eu falei, ou agora eu entendo todas as coisas ou eu não entendo. Então aí eu fiz a minha tese e arrumei 3 pessoas para fazer a tese. Um era com características, não vou entrar em detalhes mais disso daqui, mas um era característica de endomorfo, um era característica de ectomorfo e outro era característica de mesomorfo. Então um era mais voltado a ser cheio, forte, mais volume muscular, mais vantajoso é isso. O outro era aquele perfil atlético que tá definido, tá bom, já é grande por si só até. E o outro era mais magrinho. Os 3 aplicaram e foram 5 semanas de treino. Eu apliquei o teste de 1RM, como é uma tese, tenho que ter esses parâmetros, essas bases. Aí eu apliquei 1RM, depois eles treinaram 5 semanas e eu voltei e repeti os testes de 1RM. E nos testes, tanto do primeiro teste como do segundo teste, eu fiz a avaliação, tirei medidas, fiz o protocolo de Pollock 7 dobras. Todos eles evoluíram nessas 5 semanas treinando em alta intensidade o Rei Vidari. O que era mais vantajoso a hipertrofia muscular, o endomorfo, ele perdeu gordura, perdeu 3 kg de massa gorda, de gordura, e ganhou 3 kg de massa magra nesse período. Ele estava evoluindo muito, porque ao mesmo tempo que ele limpava a gordura, ele ganhava massa muscular. E foi um resultado muito fantástico. E o mais interessante é que esse praticante, esse colaborador aí do estudo, ele tem um dia menos de treino, e ele não, uma semana menos de treino, e ele não conseguiu fazer todos os testes de 1RM, porque na última semana de treino, ele machucou o pulso fora da academia, não tem nada a ver com o treino, ele acabou machucando a mão, e aí ele não conseguiu fazer a última semana de treinamento dos braços, ele fez somente perna. E aí na outra semana, ele só tirou os 1RM das coxas. Então ele teve uma semana menos de treino, perdeu 3 kg de gordura, ganhou 3 kg de massa magra. As pessoas que estavam treinando com ele, os outros colaboradores, viam ele evoluindo na frente delas, via que era bacana. Com pouco tempo de treino, eles não passavam aí de 35 minutos do treinamento deles, e não treinava todos os dias. Sobre a dieta, nenhum deles foi montado um plano alimentar. A única coisa que eu falei, que eu não sou nutricionista, come, deu fome, come, vamos ver o que o resultado vai apresentar. E eles utilizaram whey protein e creatina, mas
comer, eles comiam normal. Eles só falavam que relataram mais fome e passaram a comer um pouco mais, porque estava bem mais desgastado. O mesomorfo ganhou 3 quilos de massa magra. Não perdeu gordura, praticamente ficou da mesma forma. Ele já não tinha uma porcentagem de gordura alta. E aí ele ganhou massa magra. Já o outro, mais voltado a ectomorfo, o mais magro, ele não ganhou massa magra, só que o corpo dele mudou drasticamente. Parece que foi tudo encaixado, ele ficou mais alinhado, ele ficou bem. E aí, o que acontece? Ele perdeu gordura, ele perdeu acho que quase 3 quilos de gordura, alguma coisa assim. Ele perdeu uma boa porcentagem de gordura. A namorada dele até um momento falou assim, tá na hora de parar já, porque tá ficando feio, tá ficando muito grande. E ele era magro. Por que ela falava isso? Porque ela não gostava de um corpo volumoso, de um corpo muito musculoso, gostava de ser mais magro, só que ele não ganhou massa magra na hora que eu bati as medidas lá e fiz a avaliação. O que aconteceu é que ele emagreceu a porcentagem de gordura, ele perdeu gordura. E a musculatura dele ficou mais firme. Como ele perdeu gordura, apresentava dele estar maior. Ele estava vendo no espelho e estava gostando do resultado que ele estava vendo. Só que ele definiu muito bem. Só que ele tem uma dificuldade maior em ganhar massa magra. E ele não estava tendo uma dieta talvez tão benéfica para isso. Só que Mike Mentzer, ele falava um princípio da seguinte forma. Se você treinar de forma sábia, treinamento de alta intensidade, você vai responder. E o primeiro a você ver foi força. Todos eles ganharam força. Todos eles aumentaram o poder de força. E aí, Mike Mentzer falava que esse é o princípio que nós devemos ver. Se a gente quer ter evolução, nós temos que registrar e analisar a nossa força. Porque a força tem que acontecer, ela tem que aumentar. E aí, o quanto de massa muscular ou quando de massa muscular o seu corpo vai ter ou vai responder, aí já é algo definido da sua genética. Então eu vou repetir. Você tem que registrar a sua força e ver se a sua força está aumentando. Se a sua força estiver aumentando, você está no caminho certo, está progredindo. O quanto de massa magra ou quando de massa magra o seu corpo vai aumentar, o quando e o quanto, já é algo definido pela sua genética. Aquele rapaz que nesse período aí de 5 semanas treinando, que ele não ganhou massa magra, se ele tivesse feito mais algumas semanas, provavelmente ele tinha respondido, porque a força dele aumentou muito. E outro detalhe, esse mais magro também tem 1 semana a menos de treino. Por quê? Porque quando foi tirar um RM dele, ele tinha uma pequena lesão na lombar, e aí foi tirar um RM, ele fez um movimento errado na hora de tirar um RM, e aí na hora que parou, eu parei o exercício, falei pra ele, não faz mais, você fez errado, não era assim, eu falei pra você não fazer esse tipo de movimento pra corrigir. Aí ele, desculpa, foi sem querer. E até então ele falou que não sentiu nada, porque tava quente. Eu falei, mas não é assim. A gente precisa tirar um RM, mas você fez errado. Quando ele foi embora esfriou, ele sentiu a lombar. Aí ele foi no fisioterapeuta, eu arrumei um outro fisioterapeuta também, pra analisar, tava tudo ok, só que tinha que fazer uma liberação por 1 semana e depois ele voltar a treinar. O bom é que ele não parou de treinar, ele voltou e aí ele fez o treino intenso sem se machucar. Ou seja, quando a gente está tirando um RM, a gente vai, e se errar na carga, a gente corre um risco. Por isso que não se precisa tirar um RM para você fazer o seu treinamento. Apenas vai registrando as cargas e vai progredindo ela. Uma hora você vai chegar no seu limite. Não se precisa tirar um RM para montar os treinos. Só que quando é um dado científico, uma tese, algo que tem que mostrar algo sólido, como uns estudos, que nem o que eu estava fazendo era um estudo, era para mostrar, provar a minha tese. Aí eu precisava fazer um RM. Só ali que eu fiz e faria um RM, porque tem que provar algo sólido, que vai para a ciência. Caso ao contrário, no meu dia a dia, eu não coloco os meus clientes sobre tensão para fazer teste de um RM e correr esse risco. Mas ele se machucou porque fez um movimento errado. Depois, para treinar certinho, ele só fez o movimento correto. E aí ele só, na hora de tirar o outro, um RM, também ele fez o movimento correto sem nenhum problema. E evoluiu bem, perdeu bastante gordura com 1 semana a menos de treino. Ou seja, 4 semanas essa pessoa teve. Então, tudo isso daqui teve uma lei da atração, implantei aquilo que eu queria e tive uma fé que isso era possível e fiz a aplicação, fiz a ação para se conseguir chegar lá. E aí, na faculdade, eu
provei que o treinamento Heavy Duty realmente funciona, aumenta a força e é válido por esse tempo. Fui lá, apresentei a minha tese e como eu fiz bem feitinho, estava tudo certo, eu ganhei a menção honrosa. A minha professora até agradeci bastante ela descreveu lá que tinha potencial para ser até o melhor TCC da noite. Mas aí eu não ganhei, eu só ganhei a menção honrosa, que realmente foi um estudo bem bacana, bem válido. Quem quiser vai encontrar ele na Unify. E aí, depois disso tudo, eu me formei. Até então eu estava com uma lojinha de suplementos. E eu já estava me formando, aí veio a parte da academia. Tudo isso vai me direcionando até aqui. Por isso que o tema da nossa live é a trajetória. O que me fez chegar até aqui. E aí depois entrou a academia. Eu não tinha condições de montar uma academia, a única coisa que eu tinha era uma pequena lojinha de suplementos que eu acabava vendendo. Era uma portinha bem pequena no centro da cidade. E não tinha tantas vendas assim. Eu simplesmente pagava minha faculdade e vivia. E aí veio a ideia de se ter academia. Só que jeito? Eu só iria sair da faculdade e começar a trabalhar como instrutor, como personal trainer, essas coisas. Só que como eu tinha aquela fé aplicada de um dia, eu sabia que era muito difícil, que a academia era caro, que não era fácil de se ter. Mas eu falei, se tudo der certo, eu fizer as coisas, realmente, se um dia eu tiver, agradeceria muito. Só que existe um segredo que chama-se o hábito de se fazer mais do que você é pago para fazer. O hábito de fazer mais do que a sua obrigação. Vou até escrever aqui, ó. O melhor princípio. O hábito de fazer mais que a obrigação. Esse hábito de fazer mais que a obrigação, deixa eu ajeitar aqui certinho. Esse hábito de se fazer mais do que a obrigação é o segredo das coisas. É o que eu acredito que é o segredo das coisas. Eu faço mais do que eu deveria fazer. Só que tudo na vida paga um preço. Eu já paguei um preço por querer fazer tantas coisas. E a gente paga. Só que quando você faz mais do que a sua obrigação, é algo que você coloca as pessoas quererem estar com você. E mesmo que se você não vê o retorno, as pessoas não fazem isso daqui, ó. As pessoas não fazem mais do que a obrigação. Se você é contratado por alguém, você tá lá, é funcionário de uma pessoa, a pessoa te paga um valor, você só quer fazer aquilo que ela falou pra você fazer. Você não move uma palha. Como é que ela vai te valorizar? Explica pra mim. Fala pra mim. Você tem que colocar aquela pessoa em débito com você. Quando você faz mais do que é pago pra fazer, aquelas pessoas te olham com outros olhos. E se ela não te olhar com outros olhos, se ela não melhorar pra você as coisas, uma hora ou outra, ela vai perder você. E você vai pra uma outra pessoa que vai te valorizar mais. Por que eu tô falando tudo isso daqui? Porque é importante. Quando você fala da questão de lei da atração, talvez esse seja o segredo. Para você tem que realmente fazer se valorizar e valorizar as coisas. Então esse princípio aqui é muito válido, é muito importante. Quando você faz tudo, você faz mais do que sua obrigação, ajuda as pessoas, faz tudo pelas pessoas e ninguém te valoriza, fique tranquilo, fique com calma, só faça. Sabe por quê? Porque você fazendo mais do que a sua obrigação, fazendo um trabalho benéfico que ajuda as pessoas, você coloca Deus em débito com você. Eu não estou falando aqui que Deus te deve alguma coisa, não, pelo contrário, Ele não te deve nada, nem deveria. Só que Deus é justo também. E quando você faz as coisas mais do que a sua obrigação, essa é a lei do retorno. Nem que se ninguém te der nada, a natureza, o universo, Deus vai fazer algo que vai te trazer o que você precisa, o que você merece. E assim foi. Como eu fiz mais do que a minha obrigação, de repente apareceu, não um, mas duas pessoas querendo
investir comigo em uma academia. Você não tem condições de abrir uma academia, então vamos junto. Duas, mas eu vou resumir a história. Um deles é meu primo. Nós montamos um mastermind. Pode ser que em outras conversas a gente pode falar sobre sociedades e mastermind. E aqui estamos. Passamos pela dificuldade mais grande da nossa vida, que foi a pandemia. Todos os empresários se tornaram vulneráveis à pandemia porque nosso setor parou. Aqui em Adamantina, eu e os meus colegas proprietários, donos de academia, sentimos muito. E eu sei dessa realidade. Mas olha só, se todos eles fizeram o dever de casa, todos eles estão aí batalhando. Então, quando eu fiz o hábito de fazer mais do que a minha obrigação, uma hora chegou alguém e falou, vamos fazer. Falei, vamos fazer. Como vai ser? Vai ser assim, assim, assado. Fez. E nós fizemos, graças a Deus. Pra mim, tá? É a melhor academia, porque ela é minha, eu tenho que valorizar. Só que ali a gente valoriza o cliente de verdade. Se você tiver um dia a oportunidade de treinar com a gente, você vai ver que vai ter lá pessoas fenomenais. Tem o Gabriel, que corre pra lá e pra cá, ajuda as pessoas. Tem a Tarsila. Eles realmente merecem muitas coisas. E eles têm isso, ó. Esse hábito. Isso que os torna especiais. Tem o Léo entrando aí, fazendo junto com a gente as coisas. Então isso, eles estão fazendo pra eles e vai dar muito certo na vida deles, como já deu. Eles são profissionais fenomenais. São as minhas recomendações quando eu não consigo pegar as aulas particulares. Então isso é realmente importante. Isso faz a diferença. Então aí, quando eu fui lá e fiz a minha tese, ó, então começou tudo lá em cima, querendo entrar na academia, querendo começar a treinar, vi Mike Mentzer, quis saber quem era, quis saber o que era, quis saber o que era treinamento de alta intensidade, fiz a fé aplicada, gerei uma ação, fui para a faculdade, acreditei que era possível, consegui a academia. Na academia, onde tudo aconteceu. Aqui, onde tudo aconteceu, foi na academia. Sabe por quê? É o campo de batalha. É a minha guerra diária. É o meu dia a dia. É onde eu posso aplicar se funciona ou se não funciona. É aqui, no campo de batalha. E é aqui que eu aprendo e que eu vou trazendo e trago para os meus clientes, para os meus alunos que querem trabalhar com musculação, treinamento resistido, seja ele alto volume ou alta intensidade, então eu trago, eu ensino, eu preparo eles. Eu pego os meus estagiários, eles ficam muito bons, eu preparo eles. E é isso que eu vou fazer no ano que vem. É isso que eu vou fazer ao longo dos próximos anos aí. Vou preparar, vou ensinar, vou fazer o conceito de entender. Talvez eu não sei tudo ainda, mas eu já estou bem à frente de entender o que é o treinamento de alta intensidade. E essas informações eu vou passar para quem quiser aprender. E aqui eu comecei a entender sobre o treinamento de alta intensidade. E também comecei a estudar mais, porque quando a gente fala em musculação, treinamento de alta intensidade, quando eu cheguei em Mike Mentzer, existia alguma coisa por trás de Mike Mentzer. Qual que é a fonte que ele bebe? De onde ele tinha aquilo ali? E então, se conheci, se estudei também, li tudo que era possível dessa pessoa aqui. Para mim é meu mentor. E eu vou falar uma coisa para você. Tudo que a ciência vem provando, tudo que os estudos vêm trazendo aí, esse cara aqui viu algo lá atrás. Só que ele não tinha como, às vezes, avaliar de acordo com a ciência, por questão de tecnologia e tal. Só que hoje a nossa tecnologia avançou muito. Os aparelhos para fazer os estudos avançaram muito. E aí só vem se concretizando estudos e observações que esse cara fez. Esse cara se chama Arthur Jones. Ele é o pai do treinamento de alta intensidade. Ele é o criador dos princípios de treinamento chamado Nautilus. Ele criou o HIIT, que é o treinamento de alta intensidade. Ele criou máquinas, ele era um inventor. Nós vamos falar mais pra frente, fazer uma live dele. Eu vou criar aula somente dele. Ele era um inventor, criou máquinas para melhorar a tração nas polias,
para fazer todo o processo de tensão muscular, seja na concêntrica ou na excêntrica, principalmente na excêntrica, que ele falava que a fase negativa era a mais benéfica de todas. Olha só que coisa interessante, até aquele momento na musculação, treinamento resistido, todo mundo fazia contração e extensão, porque esse é o princípio de fazer o exercício, você contrai e você estende. E aí ele começou a perceber que a fase mais importante, mais forte que você tinha era a negativa, então ele começou a valorizar isso daí, começou a criar máquinas que aumentassem a tensão na fase negativa. Antigamente, as pessoas faziam movimento rápido, contraía e estendia rápido. Pode ver nos vídeos e filmes antigos que a gente vê aí. Contraía e estendia rápido. A partir do momento, de um ponto, ele começou a perceber que a fase negativa era mais importante e colocou as pessoas para fazerem a parte negativa de forma lenta. Quando ele começou a colocar para fazer de forma lenta, aí as pessoas começaram a evoluir. E aí ele começou a entender isso daí, estudar isso daí. E aí as pessoas começaram a segurar mais a negativa. Contrair um pouco mais rápido e segurava bastante a negativa. Veio os princípios de super slow também, devido a isso daí. Até aquele momento, ninguém se sabia que a fase negativa era para fazer de forma bem lenta mesmo e era mais importante. Hoje é algo comum. Hoje as pessoas fazem a fase negativa. Hoje os profissionais, você que é treinador, que está me ouvindo, você fala devagar na negativa. Faz devagar, segura a negativa. Você fala isso. Mas as primeiras observações foi feita por Arthur Jones. Hoje teve até música anos atrás, né? Negativa, bambam, negativa. Negativa, bambam, negativa. Virou até música, porque foram princípios que ele olhava. Então, esse cara realmente fez a diferença no treinamento chamado musculação. Fez diversos estudos, tem diversas publicações sobre ele, criou revistas e tal. Nós vamos falar mais detalhadamente dele. Então, isso aqui, ele é um cara que fez a diferença mesmo. E ele é um dos meus mentores e a minha base. As pessoas conhecem Mike Mentzer, ouve Mike Mentzer, todo mundo fala mais de Mike Mentzer. Por quê? Porque Mike Mentzer foi atleta. E ele é um cara que teve um shape bom, então ele chama atenção pelo seu físico e sua aparência e foi atleta. Mas na verdade, no meu ponto de vista, Arthur Jones tem mais sentido e significado para se estudar sobre o treinamento de alta intensidade e treinamento de musculação do que Mike Mentzer. Mike Mentzer teve bastante influência, ele é um cara inteligente, é um cara que deixou muito pra gente. Eu também estudo, pego as coisas de Mike Mentzer e estudo, só que Arthur Jones foi fora do comum. Existem relatos de que Mike Mentzer falava que Arthur Jones dava palestra para ele, nem que se fosse de madrugada, eram aulas extremamente benéficas. E aí a Mike Mentzer adaptou para o estilo de vida e de rotina dele. Mas Arthur Jones é uma grande base, é um grande fundamento. Então aí, devido a isso, eu comecei a entender mais. Aí eu vim para o campo de batalha, comecei a aplicar mais o treinamento de alta intensidade, vi os pontos que estavam sendo errados, estudei tudo sobre Arthur Jones. E aí eu vim construindo toda essa minha base, compilando de Arthur Jones, Mike Mentzer, Dorian Yates, da minha prática, de outros profissionais como Valdemar Guimarães, tem Paulo Gentil, tudo que fala de alta intensidade, e fui criando o meu método, né, que eu venho chamando aí, quem me acompanha vê o método caos de treinamento, que eu tô compilando todos esses caras. Eu não tô falando para vocês que se eu criei alguma coisa só foi o nome, porque no treinamento de musculação, escuta, você não cria nada, você só adapta. Quando fala que criou alguma coisa, fulano de tal criou alguma coisa, que ele só mudou um detalhe e adaptou o estilo de vida e estilo de treino dele, não criou nada não. Tudo que já que existe na musculação já está criado. É muito difícil se criar algo novo. Você não cria mais algo novo, você adapta. É diferente. É como uma energia. Você não cria uma energia, você a transforma, essa energia. Entendeu? Então, não é, se for algo que eu estou inventando, é o nome, é o método caos. Só que é tudo compilado. Eu estou pegando, compilando desses lugares, desses profissionais e juntando as minhas pedras do quebra-cabeça e moldando ao meu ser. As pessoas vão lá e querem treinar em alta intensidade, só que aí você vai ver, ela faz bike, ela faz corrida, ela faz isso, ela faz aquilo. O nutricionista manda ela
e fazer aeróbico em jejum, faz isso, faz aquilo, corre de manhã, corre à tarde, corre... Véi, você não vai treinar alta intensidade. Ou pior, você pode ser que você esteja no estilo de treinamento de alta intensidade, só que você faz tantas essas coisas que o nutricionista falou, que não falou pra fazer. Você corre, você pedala, você faz isso, faz aquilo, que você não tem resultado, não é por causa do treinamento. É porque você está negligenciando o descanso e você está sendo impaciente. Você quer resultado para ontem, fez a vida inteira as coisas erradas e está querendo resultado para ontem. Você deveria somente treinar de uma forma sábia, não de uma forma errada. E aí você não tem resultado porque você está jogando desgaste e exaustão no seu corpo. Esse é o problema. Que as pessoas começam a treinar em alta intensidade e acham que não tem resultado. Na verdade, você não está aplicando treinamento de alta intensidade. Você está querendo fazer de tudo e não deixa o seu corpo descansar. Porque um dos princípios do treinamento de alta intensidade é descansar bem, recuperar bem, se alimentar bem. Principalmente o descanso. É por isso que não se treina todo dia. Olha só. Vocês podem ver aí no meu feed, nos stories que eu posto, a minha evolução em 2 meses. Eu não faço aeróbico todo dia, eu simplesmente como certo, respeito o meu corpo, respeito o descanso. Não treino todos os dias. Se você quiser correr, se você quiser correr todo dia, fazer isso, fazer aquilo, beleza, pode ser que seja feito. Mas tem que adaptar ao seu jeito. Mas aí você vai estar fugindo dos princípios do treinamento de alta intensidade. Então, tem que tomar cuidado e visar essas coisas aí também. Ok? E é isso que eu vim trazer hoje nessa live, falar um pouco aí do que me fez chegar até aqui, e de como eu estou compilando. Então eu vim aprendendo tudo, vim vendo os erros. O mais importante é que eu vim vendo os erros que acontecem aí, como eu falei agora no finalzinho, de por que não funciona, onde as pessoas erram. E aí eu estou compilando tudo isso daí para criar um método de treinamento de alta intensidade, como eu falei, e mostrar para aqueles que me seguem aonde eles acertam e aonde eles erram. E é devido a tudo isso daí que isso aqui foi criado. Um café pro treino. Por que eu coloquei esse nome? Deixa eu só fazer essa observação aqui. Bom, um café pro treino. O ele representa aquilo que os meus clientes mais odeiam. Quando eles estão treinando comigo, fazendo treinamento de alta intensidade, que eu tô levando eles ao limite, aí tem aquela série de fadiga, aquela série muito intensa, aquela série que eles não estão aguentando mais. Eu simplesmente viro para eles e falo assim, ó, é um drop set, ou é um rest pause. Eles odeiam aquilo. Quando eles ouvem a expressão um drop, ou é um rest pause, eles me xingam até. E isso é porque eles estão totalmente fadigados e vão sofrer mais. E aí esse um drop set, eles odeiam. Por isso que ficou esse um. Um café para o treino também representa o seguinte. Imagina que você vai a um café, uma padaria, algum lugar que você vai conversar com alguém, fazer uma reunião. Ah, vamos ali tomar um café. Aí você chega lá no balcão e pede, me dá um café. Não é assim? Você vai lá conversar com alguma pessoa, vai lá. Tá 2 pessoas, vocês estão numa parceria, uma sociedade, quer fazer alguma coisa, um amigo que faz tempo que vocês não encontram, achou na rua. Ah, vamos ali no café ali, vamos tomar um café? Vamos ali na padaria, vamos tomar um café? E é isso. Vocês vão conversar, vocês vão trocar uma ideia, vocês vão fazer uma interação ali, um com o outro. E ali, vocês vão estar tomando um café. Como eu estou fazendo isso de manhã, é por isso que eu estou aqui e coloquei esse nome, um café. Vamos ali conversar? Aqui é a parada do treinador, né? Quero falar sobre treino, motivações, inspirações e o treinamento de alta intensidade e o mundo do que se acontece dentro da academia. O café também, por que eu coloquei o café? É porque eu gosto muito de café, com clientes que já acompanharam comigo, sabe que eu sempre tomo café. O que eu mais gosto é acordar de manhã. Eu acordo 6 horas da manhã, mesmo que a academia feche às 11, meia-noite. Eu acordo 6 horas da manhã, preparo um bom café, sem açúcar. Eu tomo bastante café e tudo sem açúcar. A vida é amarga, né? Eu tomo um café sem açúcar e aí eu sento aqui na minha mesa, começo a estudar, começo a criar minhas aulas, crio os meus conteúdos, estudo bastante, né? Tenho diversos livros e coisas para ficar lendo. Cada dia eu faço uma coisa. Um dia eu leio um livro mais motivacional, gosto bastante de Napoleão Hill, leio ele. Depois da tal hora
eu estudo sobre treinamento, livros como o Tratado da Musculação, Fisiologia do Exercício. Depois eu vou para a academia trabalhar. Crio minhas aulas também e tudo isso tomando um bom café, né? Então eu faço isso no período da manhã. Os meus cursos é tudo criado de manhã, tomando um café porque eu gosto e eu fico sossegado. Não sou muito daquele de gostar de acordar e já pular e sair correndo ou trabalhando, principalmente nem fazer aeróbico em jejum. Não faria. Gosto de ficar quieto, de ficar calmo e de apenas ficar aqui estudando, lendo. Gosto de fazer isso. Não por isso do café, gosto de sentar e tomar um café. Pro treino é porque é sobre treinamento que eu gosto, né? Tudo aquilo lá atrás que eu falei, eu quero mexer com isso, quero viver isso, eu quero fazer isso pra minha vida, mexer com a musculação. É sobre isso que eu faço de manhã, tomando um bom café. E aí, a parada do treinador. Por quê? Porque eu tô me preparando para formar treinadores, ótimos treinadores. Já comecei, já tenho, os estagiários começam hoje comigo. Logo, os estagiários estão adeptos a treinar. E tenho muitos clientes que elogiam aqueles meninos. Tarsila, Gabriel, tem o Bruno que ficou com a gente, o Léo. Existem outros que já passaram, já foram embora, né, de Adamantina. Eles aprenderam a essência de como lidar com os clientes e como treinar os clientes. Isso é muito bom e eu fico muito feliz por isso. Eles realmente fazem a diferença. E isso é extremamente importante. Então aqui é a parada do treinador que nós vamos falar sobre treino. Pessoas que são treinadores, que querem entender alguma coisinha que estão acontecendo, né? Então eu vou dar uma pincelada, será uma conversa. E é por isso que eu vou sempre estar tentando fazer. Vou estar tentando, não, hoje é a primeira, mas a ideia é ficar toda quinta-feira, às 9 horas da manhã, vou trazer um tema e nós vamos discutir e falar sobre este tema. Tá ok, pessoal? É isso que é a minha intenção. Então, toda quinta-feira, às 8 horas da manhã, desculpa, eu falei às 9, né? Ó, vou repetir. Toda quinta-feira, às 8 horas da manhã, eu quero trazer um tema para a gente discutir e falar sobre aquele tema, como fez hoje. Hoje apenas foi a nossa primeira live. E eu quero fazer um convite. Se você gostou, eu te espero na próxima semana, na quinta-feira, às 8 horas da manhã, e nós vamos tentar falar mais sobre o treinamento de alta intensidade. Hoje eu trouxe algo para vocês me conhecerem e saber o meu pensamento, saber como eu cheguei até aqui. E aí na próxima semana nós podemos falar sobre treinamento de alta intensidade, dar uma pincelada aí nas principais referências do treinamento de alta intensidade quando o assunto é musculação, que aí você vai pesquisar quem que são essas principais referências. Como eu falei aqui, Arthur Jones, o criador do treinamento de alta intensidade HIIT, criador da Nautilus, Mike Mentzer, que todo mundo chega no Mike Mentzer quando vai pesquisar sobre treinamento de alta intensidade, e o atleta que teve mais destaque no treinamento de alta intensidade chamado Dorian Yates. Então, vamos falar sobre treinamento de alta intensidade na próxima live. Eu espero vocês aí, espero que eles tenham gostado da live. Essa live vai ficar disponível aqui no meu feed, no Instagram, por uma semana. E aí depois vai entrar outra live e essa irá sair. Eu sei que o horário é um pouco meio confuso, as pessoas precisam se acostumar, é 8 horas da manhã numa quinta-feira. Mas ó, vou deixar disponível para você que não assistiu ainda, para assistir depois, vai ficar disponível uma semana aqui. E vou mandar no meu YouTube, Renan Demarque. Pode olhar lá no YouTube, vai estar lá por 2 semanas, depois elas vão sair, tá bom? E aí no YouTube vai ficar 2 semanas, depois eu vou tirar essas lives lá e vou subir elas numa área de membro para as pessoas que estão aí num grupo de pessoas exclusivas que estão aí comigo, beleza? Então, ó, aproveite, é uma semana que vai ficar aqui no Instagram. E aí depois eu vou tirar ela aqui do Instagram e vou colocar na minha área de membros junto com um grupo exclusivo. E vou também disponibilizar ela no YouTube. No YouTube eu vou deixar um pouco mais de tempo por 2 semanas. Depois ela sai totalmente da plataforma e vai ficar no grupo de membros. Tá ok? Obrigado aí. Espero vocês na próxima semana, quinta-feira,
às 8 horas da manhã. Valeu!